Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de História do Direito e Direito Romano para os alunos do primeiro semestre C e D do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Eu peço para os meus alunos ingressarem na plataforma EVA, Espaço Virtual de Aprendizagem, porque lá vai encontrar os slides desta aula, dessa videoaula. Eu gostaria que vocês acompanhassem, portanto, e hoje nós vamos dar continuidade. A aula de hoje é a legislação grega. E o que essa aula tem a ver com a aula anterior? Vimos na aula anterior de legislação mosaica que o sacerdote egípcio Maneton, ele traduziu a legislação mosaica em grega. Portanto, nós temos agora uma legislação anterior com uma tradução e é por isso que vamos dar continuidade à legislação agora como grega, ok? Então vamos continuar as nossas aulas. Na Grécia Antiga, a maior parte da legislação se perdeu e só encontramos alguns pedaços esparsos. Então foram perdidos. Então nós reconstruímos uma história com pedaços, fragmentos, esparsos um longe do outro, para entender como é que era a legislação grega. As características da civilização helênica podem ser explicadas pelas condições geográficas, porque era uma região de vales e planícies, separadas de cordilheiras. Então, como é que um povo iria entrar em contato com o outro? Com muita dificuldade. Por isso, cada estado grego geralmente não se compunha de mais do que uma cidade-estado e dos campos que circundavam. Então, nós temos, por exemplo, uma cidade-estado, Esparta, outra cidade-estado, Atenas, uma longe da outra. Então, tinha uma grande cidade, cidade-estado, longe da outra, porque não tinha como a comunicação das pessoas, ok? Então, dando continuidade, vamos entender que o direito grego tinha na autoridade paterna, era o pátrio poder, era o pai que mandava. E só cessava o pátrio poder quando o filho completava 18 anos de idade. Era o momento que ele iria ingressar no serviço militar. Coincidência no Brasil? Não, não há coincidência. A legislação é importante para entender a sua origem. Os jovens no Brasil, ao completarem 17 anos de idade, já são convocados, já são chamados para alistarem-se nas Forças Armadas. Pois bem, na Grécia, com 18 anos também. E o pátrio poder naquela época, o pai é que mandava, cessava quando o jovem completava 18 anos de idade. E no Brasil? Pois é, o pátrio poder sempre existiu, mas com o Código Civil de 2002 já começou a tratar uma expressão de poder familiar. A mãe também tem autoridade. Então, nós verificamos um conjunto de normas semelhantes. Pátrio poder lá, pátrio poder aqui, e até hoje, na prática, infelizmente, alguns pais querem mandar pátrio poder, sendo que já temos vivendo no poder familiar. Muito bem, Esparta e Atenas foram os protótipos da legislação grega. O que é protótipo? É um grande exemplo de uma civilização. Pois bem, vamos falar agora de Esparta. Daqui a pouquinho eu falo de Atenas. Em virtude do conservadorismo, Esparta atribuía a redação de suas leis a um estadista lendário chamado Licurgo, a quem considerava como herói divino. Então, quem escreveu a lei para Esparta foi Licurgo. Mas olha, conservadorismo, e era um estadista. A ideia é que o Estado é que comanda o povo. Licurgo teria vivido entre os anos 1000 a 850 anos antes de Cristo. Observe, estou reduzindo para chegar até a data de Cristo, portanto, de 1000 a 850 anos antes de Cristo. Muito bem.
Diz a tradição que Licurgo restabeleceu os costumes e a moralidade pública. Ora, para restabelecer significa que os costumes estavam se perdendo, que existia imoralidade pública. Por isso que Licurgo chega e põe a casa em ordem. E mais, ele orienta a reforma do Estado no sentido da estreita relação do indivíduo com o Estado. Quem determina é o Estado, quem manda é o Estado, para bem do povo. Alguns exemplos para entender isso. A educação dos jovens pelo Estado era a partir de 7 anos de idade até os 20 anos. Então era o Estado que era responsável pela educação do povo. Educação pública. E nós podemos observar que algumas décadas atrás nós tínhamos uma legislação brasileira que só podia ingressar no antigo primário quem tinha 7 anos de idade. Não podia com 5, não podia com 6. Depois, com a flexibilização da educação, alfabetização, hoje nós temos, já passamos para 6 anos e até alguns casos de 5 anos de idade entrando no ensino fundamental. Mas observe, nós temos uma legislação e uma vida de direito para olhar atrás. Além disso, lá em Esparta, as refeições eram públicas. Sim, o Estado é que mandava refeição pública. E o que nós encontramos hoje no Bom Prato? Valores de R$1. São pratos, isto é, refeição pública. Era elementos estadistas lá na época de Esparta. E ainda, organização de uma vida de acampamento, estando assim o Estado sempre preparado para a guerra. Esparta, os guerreiros, sim, viviam uma vida de acampamento. A qualquer momento saíam para atacar ou para se defender. É uma vida de acampamento. E mais interessante em Esparta, o casamento era obrigatório, todo mundo tinha de se casar. O Estado é que coordenava essa obrigatoriedade. Observe o que isso que é Estado comandando um povo. Muito bem, mas vamos agora comparar com Atenas, uma outra cidade-estado. No ano de 620 a.C., Drácon já havia incumbido de elaborar leis escritas para o Estado, apesar do rigor excessivo. Então, nós temos Drácon elaborando leis para Atenas, mas a lei que ele elaborou era tão pesada, tão rigorosa, que era chamada muitas vezes de uma lei draconiana, o que você deve ter observado nos dias de hoje. Quando uma lei é excessiva, rigorosa, nós da área do direito falamos, essa lei é draconiana, isto é como se fosse uma lei lá de Atenas. Além disso, Atenas se orgulhava de sua estabilidade política e de ter Solon, de 650 a 558 anos de Cristo, então Solon viveu nesse período, considerado o construtor da base democrática. Então, a democracia, o governo do povo, foi elaborado como base democrática por Solon em Atenas. Olha só a diferença. Esparta, guerreiro, Estado comanda o povo. Atenas, temos Solon elaborando leis democráticas. O povo é que escolhe e não é determinado pelo Estado, como Esparta. E a reforma empreendida por Solon girou em torno do cidadão e da honra que nele se fundava. Olha a diferença de Esparta e Atenas convivendo no mesmo período. Enquanto o Esparta é estadista, trabalha, o Estado comanda o povo, Atenas, o povo tem a base democrática. Muito bem, continuando ainda sobre Atenas, nós vamos observar uma coisa interessante. Quando Solon vem e coloca a base democrática, era incompatível algumas coisas que existiam antes. Por exemplo, a dívida já não podia alcançar a pessoa do devedor e a reversão dos que se haviam tornado escravos por inadimplemento da obrigação aos
status original. O que significa isso? Antes de Solon, antes da base democrática, se uma pessoa iria pagar e não pagava o débito contraído, então ele poderia ser tomado como escravo. Você me deve, não pagou, você passa a ser meu escravo. Então é escravo pela dívida. Não foi um escravo comprado. Pela dívida ele ficou escravo. Mas como é que isso vale com base democrática? Incompatível. Então, a partir de Solon, toda pessoa que estava devendo não podia mais ficar como escravo. Olha que confusão. Você, detentor dos créditos, tinha a pessoa como um escravo por inadimplemento, por não pagar, e agora aparece uma legislação falando, olha, a partir de hoje, você não pode mais prender. Mas como é que eu fico nessa? Como é que eu vou receber? Eu sou credor. Observe a evolução de uma democracia, a consequência de uma norma. Pois bem, na legislação de Solon, definiam-se os direitos e os deveres dos cidadãos, sem distinções, isto é, a perda de um dever corresponderia necessariamente à falta do cumprimento dos outros. Por isso que todo dever tem que ter um direito correspondente e vice-versa. Isso é importante numa base democrática. Mas olha a revolução que houve em Atenas. Então, uma legislação muda o comportamento todinho social. Muito bem. Seguindo ainda, em Atenas, adotou-se um sistema eleitoral com a introdução de normas e preceitos que tornavam politicamente enfraquecidos os antigos da aristocracia e criaram-se distritos eleitorais com base no domicílio. Olha o que Solon fez. Numa democracia? Pois bem, agora, na próxima eleição, a pessoa que mora lá no campo, o domicílio dele é no campo, a eleição tem que buscar o voto lá. Não é mais obrigando o cidadão que está no campo, tem que vir ouvir e votar apenas e tão somente para a pessoa da cidade-estado. Com isso, a aristocracia que sempre mandava, só ela era eleita, agora não. É democracia. Quem mora lá naquele domicílio é lá que vai votar. Então nós começamos a observar do voto distrital. Voto distrital é para você votar quem mora naquele local. É o que está sendo há muitos anos no Brasil. Está lá no Congresso Nacional o voto distrital, que até agora está engavetado. Porque o voto distrital é para que você venha eleger o seu representante democrático da sua região, porque ele conhece, em tese, os problemas do povo daquela região. Olha que interessante. Já existia o voto distrital lá em Atenas, como base democrática. E no Brasil, até hoje, não conseguimos. Muito bem. E o interessante, comparando ainda com Atenas e Esparta, em Atenas o casamento era facultativo, isto é, casa se você quiser, enquanto que em Esparta o casamento era obrigatório. Observem essa grande diferença. E mais, lá na legislação grega, no direito havia preferência da união entre parentes. Então eu vou comentar estes exemplos na próxima aula, próxima videoaula, para que nós possamos entender e comparar com os dias de hoje, legislação grega, legislação brasileira. Então, peço a vocês que acompanhem essa videoaula no meu Instagram e também no meu canal do YouTube, curtindo e comentando as minhas aulas, ok? Até a próxima aula, continuando legislação grega. Até mais!